Meus amigos, hoje vamos receber um convidado muito especial. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, pessoa que, quando a gente ouve, principalmente, a gente lembra a voz de alguém que todos nós amávamos muito. E é complicado para mim falar desse tema, então vamos tocar adiante. Edinho, muito obrigado por estar aqui conosco. Edinho, ex-goleiro do Santos, treinador de futebol, obviamente, claro, filho do Pelé, mas vamos tentar fixar, uma hora vai chegar nele, mas vamos tentar fixar na sua vida, na sua história, que esse é o projeto do nosso Flávio Prado Entre Amigos. Edinho, uma coisa que pouca gente sabe da sua vida é o seu começo de vida. Você morava nos Estados Unidos, você foi lá com a sua mãe. Como é que era a tua vida de criança? Bom, Flávio, primeiramente é um prazer estar aqui contigo, né? Um velho amigo, desde o Cartão Verde, né? Muitas histórias. E então, rapaz, realmente uma incógnita, né? A minha vida antes dos 20 anos, né? Quando eu voltei para o Brasil para jogar. E, na verdade, foi uma criação, diria até típica, né? De um filho de pais separados, né? Criado por uma mãe solteira, numa cidade grande. E você morava em Nova York? Morava em Nova York, né? Nós fomos para lá, eu tinha 4 anos quando meu pai mudou. E aí, eles se separaram quando eu tinha 7 anos. E aí, seguimos a vida, né? Minha mãe, minha irmã, minhas 2 irmãs, tinha uma recém-nascida também, a Jennifer, na época. E cara, tive uma vida muito típica de um jovem, né? Criança, depois adolescente, enfim, né? Estudando. Já na adolescência comecei a trabalhar e lógico, em paralelo sempre o esporte, né? Era a minha essência de vida. E é isso. Aí, quando eu acabei o colégio, né? Me formei, encerrei o ensino médio, foi a tomada de decisão principal da minha vida naquele momento. Dar sequência no esporte e ficar nos Estados Unidos e fazer faculdade, ou tentar o futebol profissional já no Brasil. E o coração, né, falou mais forte nesse momento. E a minha paixão pelo esporte e a minha vontade, né, de realmente tentar e ter essa experiência falou mais alto. E aí eu voltei para o Brasil e aí, a partir daí, já a história é mais conhecida. Vou dar uma pausa para falar da Baltec. É uma empresa que vocês, com certeza, já ouviram falar muito, porque eu falo bastante, né? E sabe por quê? Porque a Baltec é reconhecida no mercado da construção como a empresa que mais lança produtos inovadores e traz facilidade para a vida de todo brasileiro. Acesse as redes sociais da Baltec, www.baltecbrasil.com.br. Você vai ver tudo que o Gabigol da construção tem para mostrar para você. Vai construir ou reformar? Meu amigo, faça como eu. Vai de Baltec. Você, na verdade, quando criança, adolescente, você era filho da Rose, né? Não tinha uma ligação com o Pelé, imagino. Você tinha uma vida de um jovem normal, sem o peso maravilhoso, mas um peso de ser filho do maior atleta que o mundo já conheceu. E você falou, eu comecei a trabalhar e tal. O que você fazia nesse período? Bom, de fato, a minha vida era extremamente normal, extremamente normal. Essa questão eu acho fundamental e eu gosto até vou aproveitar, né, seu comentário. Eu acho que isso foi crucial até, eu diria, né, na minha formação como ser humano, como pessoa, como homem. O fato de eu não ter vivido com essa realidade, né, de ser filho do Pelé até praticamente 20 anos, né, que eu já era de cabeça feita, já era uma pessoa formada. Então, isso foi muito importante e acho que isso só foi possível porque eu estava em Nova York. Acho que era o único os Estados Unidos, né, de um modo geral, porque o futebol não era o principal esporte, né, do país na ocasião. Estamos falando dos anos 70. Então, o futebol era um esporte, né, europeu, uma coisa distante. E claro que a figura do Pelé era conhecida já, mas não com a familiaridade, né, que era no mundo inteiro, menos lá. Então isso foi chave na minha, eu diria, né, na minha formação. E sim, e aí, como você perguntou, com 14 anos eu comecei a trabalhar como office boy, na verdade, meu primeiro emprego, antes no escritório do meu pai mesmo. Você trabalhava no escritório do seu pai lá em Nova York? Na Warner, né? O Cosmo, sim. A Warner era dono do Cosmos, né? E consequentemente era o patrão do nosso rei na época. E aí eu
você acabava as aulas, o horário de aula, ia para o escritório e fazia trabalho de office boy, de carteira, né, recolhendo carta e fazendo essa parte de entregas, né, de sala em sala, documentos e tal. Enfim, e aí já trabalhei em equipe de limpeza, né, num restaurante, uma delicatessen, né, uma padaria gourmet. Então eu chegava também no horário depois da aula, umas 6 horas mais ou menos, iniciava o meu trabalho, 5h30, 6 horas eu entrava, e a loja fechava às 8, então a gente ficava na parte de baixo, na cozinha, fazendo a finalização e a limpeza da cozinha, e quando fechava a loja a gente subia, fazia a limpeza e a preparação da loja para o dia seguinte. Era uma equipe de 5 ou 6 funcionários, e tinha um processo, né, de hierarquia. Então, quando chegava, o primeiro que chegava ia para a marinha, né, para a pia, né, lavar louça. Só que eram umas panelas que eu tinha que entrar dentro da panela para esfregar né, o fundo da panela, coisa industrial. Então, a gente ficava naquela agonia do próximo chegar para a gente sair logo desse inferno. E, enfim, mas foi uma experiência incrível, né, Isso era coisa da sua mãe. Ela queria que você trabalhasse. Isso era coisa de americano. Não tem aquela de eu tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Você não precisava disso para viver, obviamente. Não, na verdade, isso é também outra misconcepção, né? Eu nunca tive luxo ou mordomia ou nenhum tipo de, né? Enfim, nunca faltou nada. Claro. Jamais. Mas também nunca tive grandes privilégios. E se eu queria ter um dinheiro no bolso, eu tinha que trabalhar, como qualquer outro jovem. Era meio natural, porque você era, entre aspas, americano. Você foi... Sim, insisto, é uma coisa cultural do americano. O jovem trabalha, né? É natural isso, independente da condição, né? É um aspecto da cultura do país. Não é um aspecto que denigre, né, a pessoa. Não chegava a te incomodar, obviamente, então. Era natural. Na verdade, era uma coisa natural. Todos os meus amigos, né, também faziam isso, e a maioria, enfim. Então, era uma coisa natural. E aí, trabalhei em supermercado também, arrumação, entregas, fazemos as entregas, e lembro muitas vezes empurrando o carrinho de compra na neve, né? Raspando a neve e tal. O inverno era doído, mas eram as melhores gorjetas também, vinham no inverno, né? Então, enfim, sempre nessa batida. Saía da escola, ia trabalhar, ia treinar depois, né? Eventualmente os dias de treino à noite, quando já jogando no time de futebol que eu acabei participando lá, no final já da minha adolescência. Lá você era goleiro? Eu comecei no gol, mas a minha carreira no esporte amador, no esporte de base, né, foi muito eclética em termos dos esportes que eu pratiquei. Joguei beisebol. Na verdade, o meu sonho de profissionalizar era beisebol ou basquete. Se eu enxergando a minha continuidade nos Estados Unidos, né, eu iria jogar provavelmente beisebol profissional. E o basquete... Eu também sempre me destaquei no basquete, mas eu acho que lá eu ia, né? Eu teria que ser um fenômeno absurdo para conseguir jogar, né? Do meu tamanho, naquele nível mais alto. Eu joguei no colégio em bom nível e sempre fui destaque, mas o beisebol eu era realmente um natural, eu tinha também muita aptidão e esse seria o meu caminho profissional, mas enfim, então, mas a minha trajetória e a né, naturalmente lá também, como é da cultura, o esporte ele corre em paralelo com a educação, né? Então não existe equipes profissionais que têm categorias de base para os jovens atletas. As bases são realmente nas escolas, né? Nos colégios, nas universidades. Então minha carreira no esporte foi né, dentro do colégio. Aí o futebol, sim, já com 16 anos, era um time realmente, né, sub-20, que tinha um clube, né, mais ou menos nos moldes nosso aqui do Brasil, mas era uma coisa amadora, uma coisa, né, regional lá. Agora é hora de falar do Grupo Roll Center. O Grupo Roll Center trabalha com rolamentos de correias transportadoras, além de diversos produtos. Há 19 anos trabalhando com empenho e com dedicação, atendendo todo o setor industrial e fazendo entregas em todo o Brasil. Avenida Luca, 468, na Chácara Mafalda. Telefone e WhatsApp 11 2092 4002 ou www.rollcenter.com.br. Os nossos amigos lá, Wesley, Boca e todo o pessoal da Roll Center aguardam por você. E olha, eficiência e qualidade é com o Grupo Roll Center. Valeu?
E eles tinham noção de quem você era, já que era futebol? Sim, nessa ocasião no futebol já tinha noção, porque os treinadores eram 2 brasileiros que jogaram com meu pai no Cosmos, né? Inclusive foi um pedido meu, né? Que eu fiz pro meu pai. Eu falei, olha, eu queria jogar futebol. Eu tinha vindo pro Brasil, tive uma experiência aqui com 16 anos e foi o primeiro contato que eu tive com o Santos, a primeira vez que eu fui na Vila e conheci o futebol. E aí acabei treinando algum período com a molecada era juvenil na época, seria o sub-17 hoje, né? E com 15, 16 anos. E aí foi nesse momento que eu me apaixonei pelo futebol e quando voltei para os Estados Unidos, né, quis jogar. E não tinha, né, não era popular, não era... Estava começando, estava evoluindo, tinha uma aceitação muito maior pelas meninas e criou até uma associação, uma conotação que era um esporte meio feminino, né, nessa época. E é isso. Então, aí com 16 anos, depois dessa experiência aqui no Brasil, voltei para os Estados Unidos e aí os treinadores eram o Jorge Siega e Nelcy Moraes. O Jorge Siega era o técnico, o Nelcy Moraes o auxiliar. E o Nelcy jogou aqui no Santos também, no Brasil. E o Jorge Siega era um brasileiro, mas tinha jogado no Cosmos lá com meu pai também. Enfim, então nesse momento eles sabiam, mas não era uma coisa assim tão significativa, né, no dia a dia. Até porque eu também cheguei já com a minha personalidade, com a minha, né, postura, e eu não fui criado pelo meu pai, então eu não quem convivia comigo, né, não era uma coisa que, né, aflorava, né, em termos práticos assim do dia a dia, claro, dentro do campo ali e tal, mas aí eu fui pro gol, né, então também era uma outra coisa que acabou desassociando um pouco. E essa é uma questão curiosa, porque muita gente pergunta se eu fugi de cobrança, se eu, né, foi uma coisa consciente. E na verdade não, foi simplesmente uma identificação natural que eu tive com a posição através de todas as mecânicas que eu desenvolvi, praticando os outros esportes, né? Então, o basquete me deu a impulsão, o tato com as mãos, né? A sensibilidade, a coisa apurada, o refino. O beisebol tem vários movimentos, né, técnicos de defesa muito parecido com a de goleiro, né? Principalmente as bolas frontais, rasteiras, para fazer a proteção e não deixar a bola passar. Eu joguei no beisebol, eu iniciei como catcher, é o receptador ali do lançador, então é uma posição... É um goleiro. É praticamente um goleiro de futsal ali. Joguei hóquei no gelo também, comecei no gol até melhorar a minha patinação, depois fui para a linha. Mas, enfim, então eu tinha uma formação... né, músculo, o doutor Aurélio Macorelli está aqui, ele pode nos ajudar, mas a minha parte física, né, motora, tudo, realmente era muito rica e muito dinâmica, e aí, né, eu de fato não tinha experiência jogando futebol na linha e me senti seguro indo pro gol. Gostei, me identifiquei com a posição, com a dinâmica, então foi uma coisa totalmente livre de qualquer tipo de pressão ou até mesmo, né, estratégia em termos de não ter comparação. Foi uma coisa natural mesmo que me dirigiu para o gol. E é isso. Então, essa foi minha experiência, mas sempre muito tranquilo em relação ao meu pai, assim, a ser filho dele. Nunca sofri nenhum tipo de pressão, né, até chegar claro, no Brasil e chegar no Santos, né? Nós estamos falando dos Estados Unidos, então a sua mãe, quando houve o casamento do seu pai, obviamente parou o país, aquela coisa toda e tal. Então sua mãe ficou muito famosa também, né? A Rose. Ela lá nos Estados Unidos, ela casou, você tinha um pai, um padrasto ou não? Não, de fato ela ficou sozinha, praticamente depois, né, para sempre. Eu lembro que ela... Hoje, refletindo, ela meio que acho que escondia, mas conheceu uma pessoa e teve uma relação com uma pessoa, mas essa pessoa nunca conviveu, né, com a gente. E eu também, né, com 12 anos, eu passei a estudar em colégio internato, no interior, umas 2 horas no norte de Nova York. Então, praticamente, com uns 12 anos, eu saí de casa e não morei mais em casa, né, praticamente. Que é muito de americano também, né? Tem muito isso lá também, né? Veja bem, tem isso, né? Não sei se é tão de americano, mas é enfim, né? Uma dinâmica ali, eu diria, não sei se é tão tradicional, mas existe, né? De colégio internato e na verdade,
foi fruto da separação e a minha mãe ficou sozinha no país, né, estrangeiro, com uma filha recém-nascida, né? Tinha eu e a Kelly, minha irmã mais velha, 3 anos mais velha do que eu, e depois, na ocasião, a Jennifer, que era recém-nascida, então minha mãe ficou sobrecarregada, né, por causa da separação e tudo mais, e, enfim, longe da família, né, longe de toda a nossa família aqui do Brasil. E aí tomou essa decisão de mandar eu e a Kelly para o colégio. Então, fiquei 4 anos nesse cenário, né, no colégio internato, e aí, né, realmente é uma coisa que também faz parte da minha trajetória. Isso já enfim, né, me separou do pouco que eu tinha de contato familiar ali, né? Enfim, eu já não tinha contato com a minha família aqui no Brasil, e aí essa virou a minha dinâmica. Então eu cresci muito independente, muito, né, muito seguro, sozinho, né? Você tinha que se virar sozinho, né? Sim, de fato. Mas, assim, é uma coisa que eu venho refletindo muito, né, ultimamente, nos últimos anos da minha vida, e hoje encontrei uma versão que me traz paz e tranquilidade, mas eu tinha um dilema em termos de minha identidade, né, da onde eu era, quem eu era. É curioso também essa reflexão. Os Estados Unidos, acho que é notório, é um dos países mais racistas que existe no mundo, né? Embora não é uma exclusividade dos Estados Unidos, mas é uma coisa muito latente lá. E eu sou filho de negro com um branco, né? Com mulher, né? Obviamente, todo mundo sabe, meu pai é negro e minha mãe é branca. Então, nos Estados Unidos, isso é uma coisa muito explícita, né? Não existe cerimonial. Aqui no Brasil, eu considero muito mais social o preconceito do que racial. É evidente que se misturam essas coisas, mas a forma que você... A experiência do homem comum, né, é muito mais sobre um aspecto de posição, né, social aqui no Brasil, e lá realmente é racial. Não importa a sua condição Aí social. Você era negro ou você era branco? Essa é a questão, né? Então, pro negro eu era claro, e pro branco eu era escuro, eu era negro, né? Então, justamente na convivência ali inicial, né? Ainda muito jovem, mas a gente morava em Manhattan, numa área central, numa área, né, nobre praticamente, e de muito pouco negro, simplesmente. Então, eu várias vezes chegava no prédio da minha mãe, às vezes, né, como eu vinha do colégio e passava, né, períodos longos longe, às vezes tinha um porteiro novo no prédio que não me conhecia e me brecava, mandava eu dar a volta, entrar pela área de serviço para fazer entrega, e me confundia, né, com algum entregador, com algum profissional, né, alguma pessoa assim. Então, morador, às vezes não me conhecia, se assustava, saía do elevador para entrar em outro elevador. Isso aí. Então, veja bem, eu tinha um perfil urbano, né, boné e tal, gostava de hip hop, música rap e tal. Mas é isso, eu sempre dizia que eu não sofri preconceito, né? Mas hoje eu vejo que eu sofri muito preconceito. Mas eu absorvia, eu já era meio rebelde, né? Por necessidade, por viver em Nova York, né? Cidade, vamos lembrar, é muito questão de contexto, né? Então, Nova York, os anos 80, os anos 90, era uma cidade caótica, né? Talvez a mais violenta do país, do mundo, né? Então eu vivia, né, nas ruas lá e tinha que sobreviver, e essa questão da identidade me fez, né, achar uma tribo ali que era das quadras de basquete, a molecada mais para parte de cima da cidade, do Harlem ali. Então, negros ou brancos? Mais latinos, negros. Os meus amigos principalmente eram negros, mas era uma comunidade de negro e latino, né? E eu sempre era visto como latino pelos negros, por causa da minha cor. Mas a minha fala era muito mais, meu dialeto era muito mais de negro, porque eu não tinha influência, né, do português, né, no meu inglês. Na verdade, eu falava pouco português. Então, tinha essa questão. Mas, de um modo geral, era da quebrada ali, né, da comunidade. Da minoria, né, que chamam lá, né, comumente dirigido. Então, descrito, aliás, né, essa classe, enfim, essas pessoas. Então eu tinha essa identidade, e aí eu percebi o quanto que, né, na verdade, eu sofri de preconceito, e quanto isso moldou a minha cabeça, e quanto isso também influenciou
na minha trajetória de vida, né? Hoje eu vejo isso. Eu não tinha essa concepção. Talvez eu não sei se eu não queria admitir, ou eu realmente não tinha essa clareza de perceber, né, aquelas experiências que eu tive vivendo lá com a minha mãe e tal, e entendendo que aquilo era, sim, preconceito, né, que eu sofria. Algumas vezes você usou o termo rebelde. O que era exatamente essa rebeldia? É justamente isso, né, enfrentar essa realidade e, né, com a cabeça erguida e olhar de frente para as pessoas e Peitar, se fosse o caso. peitar eventualmente a sociedade, né, e é isso. Então eu me sentia como qualquer outro lá que sofria essa realidade e convivia com essa realidade do preconceito. E eu só uma reflexão aqui, até uma coisa que eu venho aos poucos hoje conseguir, né? Você falou que é sessão de terapia, então já estou aproveitando o contexto. Mas é isso, então é importante que eu entenda isso, né? Que eu possa também trazer isso para a minha realidade hoje né, hoje com tudo que a minha vida me proporcionou e onde né, o posto que eu tenho hoje, né, no meu país e com o meu legado sabe, e dar atenção para isso e entender isso eu acho que, né, todo ser humano do bem deve lutar contra o preconceito, contra a injustiça, contra, né, enfim, todo tipo de covardia que acontece. Então, o fato de eu talvez não ter percebido isso e eventualmente até negar isso, talvez, né, seja importante eu refletir e entender diferente, porque aí eu posso ajudar, eu posso identificar e talvez, né, como eu falo, é diferente a dinâmica dos Estados Unidos para cá, mas nem tanto, né? Então existe também tudo isso aqui e é isso. Então uma reflexão aí né, muito que eu boa tenho reflexão, tido. muito legal. Bora falar da Guimarães Aranha, assessoria empresarial e contábil. Na Guimarães Aranha, você tem apoio completo para otimizar aquelas coisas que são muito importantes na nossa vida. Seus processos contábeis, fiscais, além de departamento pessoal, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. A Guimarães Aranha tem representação nos Estados Unidos. Avenida Imperatriz Leopoldina, 150, Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Ou então ligue 11 4942 5260. Acesse www.guimarãesaranha.com.br. É o melhor suporte para a sua gestão. Vamos nessa. Você falava com seu pai ou raramente? Muito pouco contato, bem burocrático. Aniversário, Natal, né? Eventualmente vinha jantar, né? Marcava um jantar. Muitos marcou e cancelou em cima da hora, né? Aquela coisa bem típica isso você via como eu sou filho de um cara muito famoso ou o meu pai não me dá importância? Porque já que estamos na sessão de terapia, como é que você via isso, Edinho? Flávio, foi sempre assim. Então, eu não... né, o ser humano é criatura de hábitos. É aquilo que eu já estava habituado com a ausência dele. Quando, como eu falei, nós mudamos em 74, tinha 4 anos, ele foi jogar no Cosmos, jogou mais 3 anos. Nessa janela de tempo, né, ainda com os meus pais casados, ainda ele morando em casa, né, teoricamente, ele não estava em casa o dia inteiro. Ele saía cedo para treinar, acabava depois do treino, ia para o escritório, ficava no escritório em compromisso até tarde. Então ele chegava em casa, a gente já estava praticamente dormindo, eu e minha irmã, né, com horário de escola. Então e fora as viagens, enfim. Então a gente via muito pouco. Aí quando ele parou de jogar, né, de fato foi o estopim, né, porque aí a minha mãe grávida e ele, né, tinha se comprometido em, né, depois de parar de jogar, ter uma convivência mais intensa em casa, e infelizmente foi ao contrário. Quando ele parou de jogar, parece que aí que ele começou a viajar mais e ter mais compromisso. Enfim, então essa foi a grande, né, a motivação da separação. E aí, depois da separação, na verdade, curiosamente, criou até uma certa regularidade, porque aí era por determinação judicial, né? Então, tinha ali a questão da convivência e as datas e as coisas que... Você está falando uma coisa assim, eu lembrei de uma vez que eu conversei com teu pai, e ele disse uma frase que ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Ele falou assim, você não tem ideia de como é caro o custo Pelé.
Sim. No primeiro momento eu pensei em dinheiro. Que sim, tem que manter tem que andar com um bom carro, tem que ter segurança, tem que comprar uma boca, tudo bem, é o Pelé. Mas agora que você está contando essa história, esse custo Pelé vai além disso. Claro. Vai além de não ter uma vida normal, não ter uma família, não conviver com filhos. Esse custo Pelé era mais elevado ainda. É um né? custo para toda a família, né? Eu falo, eu não tive, né, um pai, eventualmente, porque o meu pai era do mundo, né? Então, isso, inclusive, é uma forma que eu entendo de me consolar, né? De entender que é justificado, né? Toda a ausência, toda a realidade que eu vivi nesse sentido tem uma razão, e uma razão muito clara e uma razão razoável, né? Para explicar. A vida não vem com instruções, ele também não, né? Ele recebeu uma coroa com 17 anos e era um menino simples do interior, né? De Bauru enfim, então fez o melhor possível. Eu acho que foi incrível, né? A história da vida dele, a forma que ele vestiu essa coroa, né? Com dignidade, com grandeza. E as pessoas tendem a considerar ele um extraterrestre, né? Né? Dentro do futebol a gente brinca muito, o Pepe, o Ribeirinho, o pessoal que jogou com ele, né? E de fato como jogador até que pode se considerar, mas na verdade não era, né? Era um homem Que tinha filhos. Isso. E que não podia conviver com Sim, filhos. justamente, mas um ser humano. Então, eu acho que isso torna maior ainda o feito, porque aí a gente lembra que ele não era super-homem, não era um extraterrestre, era simplesmente um homem. E então não é fácil, né, lidar com tudo que ele teve que lidar. E fatalmente, na vida, quando, né, eu tenho alguns fascínios, física, né, e a psicologia, e as duas defendem essa tese, né, essa reflexão. Então, a física ela nos argumenta que a natureza busca equilíbrio, né? Então, quando uma pessoa recebe ou desenvolve ou tem, né, uma genialidade tão absurda como ele tinha, né, em qualquer aspecto, esporte, música, seja qual for, fatalmente ela vai ser carente em alguns outros aspectos, né? O ser humano é como um juntado, né? Um diamante ali que brilha e O equilíbrio reflete. mesmo que você falou, né? Justamente. Então, até abrindo uma parênteses rápido, né? Lida com atleta, eu sou treinador, hoje a gente né, tá diariamente aí lidando com jovens com grande potencial e fundamentalmente aqueles que têm sucesso e com uma certa longevidade, né, com uma certa trajetória de começo, meio e fim, de manutenção e tal, essas pessoas tinham pessoas boas cercando, pessoas que, né, ampararam e compensaram eventuais carências, né, que essas pessoas tinham. E da mesma forma, outros grandes gênios que a gente vê com finais trágicos, né, tanto no esporte como na música, como eu falei, em qualquer área, esses você vê que tiveram muita carência nesse sentido. E aí, de alguma forma ou outra, emocionalmente, né, desequilibrou e aí a gente vê o que isso faz com o ser humano, né? Que acaba se perdendo em drogas, em depressão, em qualquer tipo de tragédia. Muitos morrem jovem, né? É uma coisa muito comum, né? Enfim, né? Falar de artistas, a gente pode citar vários aqui. Então é isso. Então o meu pai, ele realmente teve um desafio absurdo na vida, né? E o fato de ele conseguir ter uma vida razoavelmente normal e ser uma pessoa do bem e ajudar tanta gente como ele ajudou, né? Enfim, é incrível, é incrível. Mas não é fácil. E fatalmente teve um sacrifício, né? Tanto dele como do todo o núcleo mais íntimo dele. Acabou pagando um preço por isso, mas temos o privilégio de ser da família real e ter esse legado e fazer parte dessa história. Vamos falar agora da LuxColor, que é sinônimo em inovação em tintas. Investir pesadamente em pesquisas no desenvolvimento de novos produtos, gerar ideias, criar soluções para um consumidor moderno, essa é a essência da LuxColor. www.luxcolor.com.br. LuxColor é a tinta da pintura inteligente, é a que eu uso, é a que eu recomendo. A LuxColor é demais, hein? Inovação, tudo de bonito, tudo de legal.
LuxColor é sinônimo de inovação, é a tinta da pintura inteligente. Vamos nessa. Mas aí você que não tinha convivido com o seu pai, você vem para o Brasil e aí você passa a conviver com o seu pai. Então, e aí como é que fica essa história? Foi exatamente... É uma pessoa que você não conhecia. Não conhecia né, obviamente, né, não conhecia profundamente, né, mas ele sempre, né, enfim, da forma dele, nos reconheceu ali e dentro da forma que ele geriu ali a relação com a gente. Mas aí sim, aí eu já, né, não vou dizer homem, mas mais maduro, né, 19 para 20 anos, eu comecei a perceber algumas semelhanças que a gente tinha, né? Teimosia, cabeça dura, que, né? Eu comecei a perceber da onde vem isso. Quando você chegou aqui e falou bom dia, eu comecei a chorar. Sim, mas isso é genético, né? Mas a questão é de personalidade, né? Então, sim. Aí eu entendi, olha, ele é cabeça dura, eu também sou. Se a gente ficar nessa postura, eu não vou ter um pai, ele não vai ter um filho. E me deu um estalo, né? Eu falei, cara, eu sou mais jovem, eu tenho que ter mais, né, visão e mais sensibilidade, e eu vou abaixar a guarda, eu vou me expor, eu vou procurar, eu vou, né, superar eventualmente, se sente desprezado às vezes, né, quando ele não prioriza, enfim. Então, foi fundamental e eu tenho tanta gratidão por isso, porque eu conquistei, né, uma relação absurda com meu pai hoje, até então, né, até ele nos deixar, de pai e filho e de amigo, de irmão. Deu para chegar. O futebol fez isso, né? Quando eu vim jogar, essa foi a nossa conexão, isso que nos aproximou e fez... Aquela coisa, né? O filho sempre quer admiração do pai, né? Ele quer a atenção do pai, mas ela vem muitas vezes na forma da admiração. E o futebol fez ele olhar para mim e ter aquele orgulho do filho, aquilo tudo que... ainda, né? Sim, sem dúvida. Então é isso. Então eu aproveitei isso e né? Essa energia e cultivei essa relação com meu pai e realmente em cima né? Pautada em cima do futebol, que é a nossa essência, né? Que é a nossa vida, que é tudo na nossa vida. E isso nos aproximou. E eu digo, a gente tinha uma relação, como eu disse, de pai e filho, de amigo, de irmão. Às vezes invertia os papéis, eu era o pai, ele era o filho. E aí foi cultivado, né? Até o último dia da vida dele. E isso, né? Praticamente compensou, equilibrou, né? Devolveu tudo que acabamos não tendo, né, quando jovem. Há um episódio em que vocês estavam trabalhando juntos, era aqui na Juscelino Kubitschek, eu cheguei lá algumas vezes, e de repente essa sociedade rompeu, algo... O que aconteceu ali? Na verdade, a gente nunca teve sociedade, eu só usava uma sala no espaço que ele tinha, aqui no escritório aqui em São Paulo, então, na verdade, nunca houve... Eu tinha uma empresa de eventos, eu promovia campeonatos de motocross. Tinha nada a ver com ele? Não tinha nada a ver com ele. Ele só me cedeu espaço e me deu uma condição de estar em São Paulo, que era interessante. Porque ele, querido, me permita a brincadeira, o pessoal falava que ele andava com uma nota de $100 para não pagar o café, né? Para falar que não tinha troco. Ele te cobrou aluguel ou não? Não cobrava aluguel, mas ele lembrava bem quem mandava ali. Mas era bem tranquilo. Isso aí, ele realmente só, né, uma coisa, já eu tinha jogado e depois da minha carreira, sempre me ajudando, sempre, né, me apoiando, mas foi só realmente uma sala que eu tinha no escritório. Edinho, aí vem a história da sua prisão. Isso é uma história ruim, chata de falar, mas eu acho que é importante a gente conversar sobre isso. Faz parte. Você errou. Você foi injustiçado. O fato de você ser filho do Pelé te ajudou ou te prejudicou naquela situação? Bom, eu fui injustiçado, absurdamente injustiçado, mas eu também tenho minha responsabilidade, né? Para que essa a injustiça, né, pudesse acontecer. De fato, eu não cometi nenhum crime. E até hoje não se elucida, não se evidencia um crime. Que crime que o Edinho cometeu? Aonde que está explícito? Aonde que tem um comentário? Você vê que a mídia hoje em dia, nada passa batido, né? Não, depois de tanto tempo, até hoje teria alguma coisa, algum subsídio, alguma evidência, alguma prova, algum fato
que pudesse justificar a minha prisão, condenação absurda de mais de 30 anos. Quer dizer, não tem absolutamente nenhuma verdade nisso. Porém, eu tenho total responsabilidade para que esse cenário aconteceu pela minha conduta, pela minha imprudência, das amizades que eu mantive e as relações, né, que eu tive. E isso também refletindo um pouco, né, mais para essa etapa da minha vida, é muito fruto também da minha criação, porque eu cresci numa situação, numa cidade, como eu falei, extremamente violenta, e eu era muito acostumado com essa convivência, e isso banalizou, de certa forma, esse tipo essa camada da sociedade, e meu filtro era um pouco desajustado, né, vamos dizer assim, fruto dessa minha, né, criação. Porém, o meu caráter, a minha índole nunca foi comprometida, e mesmo nessa época da minha adolescência, quando eu convivia com todo tipo de jovem nesse tipo de cenário, que acho que todo mundo pode imaginar, eu também nunca me comprometi e não tinha ninguém olhando, não era filho de ninguém, simplesmente era a minha postura. Eu sempre tive o que comer, roupa para vestir e um lugar para dormir. Então, não justificava eu fazer alguma coisa, né, ilegal ou ilícita para ganhar dinheiro, né? Então, é uma coisa conviver com a turma e a gente brigava muito na rua, eu queria estar sempre provando minha coragem, meu valor, porque eu era até de certa forma de fora ali, então eu tinha que conquistar ali uma aceitação, as pessoas tinham que saber que eu era de verdade, e para me acolher, e acabou virando minha família, meus irmãos até hoje, meus amigos de Nova York eu tenho. E então isso faz parte de quem eu sou, né? E eu tive minha carreira no esporte, não tenho uma ressalva em termos da minha carreira, e depois que eu parei de jogar, eu talvez abaixei a guarda no sentido de não imaginar que eu ia ser tão objetivado, né, como um alvo, eventualmente. E aí, fruto dessas amizades, eu acabei virando um alvo de uma, né, falar bem sinceramente, uma polícia muito corrupta e uma situação muito conveniente, oportuna, ou aliás, de oportunismo, né, para algumas figuras nesse contexto, e virei um alvo literalmente de uma tentativa de golpe, só posso descrever assim, e acabou resultando em tudo que todos viram, e eu sempre encarei de frente, sempre encarei com transparência, com verdade, e inclusive, né, os anos que eu fiquei preso. Como é isso, Edinho? Eu fico imaginando uma pessoa, você é arrancado da sua vida, você é um ídolo do futebol, você é filho de quem você é, e de repente você está preso numa cadeia. Como é que era isso na sua cabeça? Era difícil, né? Foi muito difícil. Mas a minha experiência como jovem, né? Eu lidei, assim, eu convivia muito com essa realidade, né? Os meus amigos e tal. Então, era uma coisa... E, na verdade, assim, né? Aqueles amigos mesmo também que proporcionaram, né, essa situação. Então, assim, era uma coisa de... Acho que quando, pelo menos no meu caso, né, o fato de eu ser inocente, né, de eu não ter feito nada, isso me encorajou, isso me fortaleceu muito, né? Então, eu pensei, bom, se isso está acontecendo, eu tenho que encarar. Eu sou homem e todo mundo que me conhece sabe muito bem o que eu fiz, o que eu não fiz, e o que eu faço, o que eu não faço da minha vida. E principalmente lá dentro, né, né, desse universo, claramente, assim, imediatamente já foi distinguido. Ele não é crime, né? O próprio contexto ali falou, meu, Sabe quem é quem? ele não é, meu. É um cara legal, um cara sujeito homem, tal, tinha as amizades dele e tive que lidar com essa dinâmica também, né, específica, mas foi, né, o próprio universo sabe muito bem quem é quem, e isso também, logicamente, me deu um respaldo, né, para superar e sobreviver nessa situação, mas não é fácil, né? Não é fácil. Eu imagino que é uma loucura. Foi um pesadelo, eu diria, mas
se não matou, me fortaleceu, né? Então, Quantos anos você ficou preso? 3 anos e meio. Mais Teu ou pai chegou aí na cadeia? Ele foi no início né, na primeira que eu tive, ele fez uma visita para mim, sim, e aí eu pedi, pelo amor de Deus, para ele nunca mais fazer isso. Por quê? Pela exposição, né, pela forma que ele foi exposto e... Lá foi uma loucura. Lógico, sem dúvida, né? Não, veja bem, não aconteceu nada. Não, Fora é o Pelé, né? Mas isso aí, é uma coisa que me massacrou e eu não pedi para ele ir, não foi um desejo meu e então eu fiz, né, pedi para ele não se expor mais, que não jamais precisaria fazer isso mas teve uma vez que ele foi, sim. E saiu, acabou, passou o pesadelo, você volta para sua vida normal. Como é que foi isso? Então não foi bem assim, né? Infelizmente não. Aconteceu em 2005. Eu fiquei um período inicialmente de 1 ano e meio e conquistei a minha liberdade provisória, né, para responder o processo em liberdade. E aí passaram muitos anos. Eu aí voltei pro futebol, né? Eu, né, virei treinador e estava na comissão permanente do Santos e aí, através de várias etapas judiciais, né, do processo mesmo, embora isso demorava anos, né, e é um dilema, né, a nossa justiça e a dinâmica da nossa justiça, mas enfim, então, anos depois eu tive que voltar, né, e teve um período que eu conseguia uma liminar e saía, conseguia, umas 3, 4 vezes eu acabei tendo que me apresentar novamente, que sempre que foi determinado eu me apresentava, né, imediatamente. Então isso gerou também uma perspectiva muito ruim, porque quem não acompanhava de perto, dava a impressão que, olha lá, mais uma vez o cara está lá... Era uma outra coisa, né? Acho que muita gente imaginava que era uma coisa contínua, uma coisa... Enfim, então não era. Infelizmente era pela morosidade da justiça brasileira e a minha insistência em resistir, porque muitos dos outros que foram juntos seguiram cumprindo suas penas e o tempo passou e acabou a história para eles e para mim até hoje eu me defendo, até hoje eu luto para reter a minha inocência. Não acabou ainda? Não, ainda não. Que loucura. Então é bem isso, uma loucura. Então, hoje é só frustrante, né, lembrar, porque, sabe, às vezes até eu fico pensando, será que não pode aparecer alguma coisa para eu mesmo ter uma paz e saber, né, mas, de fato, né, não vai nunca aparecer e eu hoje, falei isso, mas pelo amor de Deus, hoje em dia com a internet, né, com as coisas tiradas de contexto, então deixar muito claro, nunca vai parecer nada, porque eu nunca fiz nada, mas hoje eu estou em paz com isso, mas é isso, então essa demora e essas etapas aí acabaram gerando uma impressão muito ruim e fez com que isso, né, foi infinito, né, até hoje, como se tivesse uma nuvem preta que hoje, literalmente hoje, eu já me sinto muito mais em paz, logicamente, né? Eu cumpri a parte de regime fechado, então, né, isso, claro que é a principal razão da minha paz, mas o reconhecimento, né, de muitas pessoas, aos poucos, né? Eu tenho também muita gratidão, porque rigorosamente todas as pessoas que me conhecem pessoalmente sempre acreditaram em mim. Sempre, né? Então... Como é que é com a tua família? Teus filhos, sua esposa? Como é que já é bem, né? Foram um apoio total. Minhas filhas, uma tinha 2, a outra tinha 5 anos na ocasião. Então a vida inteira delas também foi, né, lidando com essa realidade e enfrentando eventualmente a ausência do pai de forma, né, extremamente desagradável. Então foi muito difícil, mas sempre lidei com muita transparência, com muita franqueza com elas e sempre, né, da forma que eu falei para você, atestando a minha inocência e assumindo a minha responsabilidade pelo acontecido. Então, em nenhum momento eu tiro a minha responsabilidade. E isso é chave, isso é fundamental. E é a verdade, né? É assim que eu vejo a vida, né? A minha forma de entender.
Então, a vida é assim. Podem acontecer coisas assim, incrivelmente curiosas, né? Onde uma pessoa inocente passa por tudo que eu passei. E, ao mesmo tempo, tenho uma responsabilidade por isso. Embora eu sou inocente. Então, é aprendizado, só isso. Isso atrapalha a sua carreira como treinador? Porra, demais. Muito. Já atrapalhou? Muito. Muito, muito, muito. O que acontece? Muita coisa subjetiva, mas preconceito, né? Preconceito, a mancha na imagem da pessoa. Né? Então, muitas portas que fecharam, muitas... Por exemplo, as equipes que eu já treinei hoje, né? Tirando talvez agora o Londrina, que já estava num momento mais tranquilo, mas eu assumi dentro de um contexto muito difícil de não saber se a qualquer momento podia vir uma determinação que eu ia ter que sair do clube e cumprir mais tempo. Então, eu acabei, por consequência disso, né, em vez de poder esperar um projeto bom, de médio e longo prazo, tive que acabar aproveitando oportunidades, né, momentâneas, de muita instabilidade e de processos muito amadores e clubes, né, passando por momentos muito difíceis, mas era o que eu podia, né, era o que tinha à minha disposição. E então, com certeza, isso é tudo fruto da realidade que eu vivia. Vamos para a parte mais difícil. Tem mais ainda que isso? Tem sim. Para mim, né? Agora comigo. O imortal, o rei, o eterno, fica doente. Quando essa notícia saiu, Edinho, quando alguém disse para mim, olha, o Pelé tem câncer, eu falei, não pode. Eu sempre separava, o Edson pode ter, o Pelé não. Como é que foi para você isso? Saber que o seu pai tinha uma doença que não tinha jeito. Como é que foi isso para você? Imagina, né? Assim, ele vinha num processo já bastante complicado com a questão do quadril, né? Ele já vinha sofrendo com uma... Houve algum erro médico ali nessa coisa? Eu acredito que não. Eu confesso que, ao meu ver, não teve nenhum erro médico, né? Ele evidenciou um processo natural da geração dele. Claro. Muitos têm, né, que foram jogadores. Do trabalho dele, claro. Muitos sofrem disso, né? E aí, com o tempo, isso foi, né, deteriorando a condição e praticamente impedindo da mobilidade e tal, a locomoção. Então, ele resolveu fazer a cirurgia de transplante de quadril. E aí... Cara, eu sempre, sim, né, sempre cobrei. Ele não foi tão dedicado na fisioterapia como ele deveria ser. E aí isso foi, né, piorando, limitando cada vez mais a mobilidade, a dinâmica de vida dele. Sempre foi um cara muito viril, atleta, né? E a nossa genética é extremamente, né, favorável, assim. Então, ele estaria hoje, né, muito bem, muito jovem, mas de fato essa questão do sedentarismo eu acho que potencializou, né, a questão do câncer e aí, enfim, né, veio essa notícia, mas ele já estava numa condição muito... Mas o problema da bacia não tinha nada a ver com câncer. Não tinha nada a ver diretamente, mas né, naturalmente o sedentário ele acaba ficando muito mais vulnerável, né, muito mais suscetível a qualquer tipo de doença e sem dúvida nenhuma contribuiu fundamentalmente para a evolução, né, dos quadros paralelos que ele teve e fatalmente o câncer, né? Você sabia que quando vocês tiveram a notícia do câncer, ela já veio seguida de não tenho o que fazer? Não, na verdade ele começou a tratar. Sabia claramente o que ele tinha. Ele estava... Sim, nunca teve mistério, nunca teve segredo, até porque ele foi atrás, né, dos tratamentos e aí, né, quem já teve essa experiência, quem sabe, é muito difícil, né, é muito agressivo o tratamento e aí, como eu digo, a condição que ele estava, né, se ele ainda tivesse com a virilidade, com a possibilidade de se exercitar, de fazer e quando ter uma saúde melhor, isso seria fundamental para ele combater, né? Então, a condição que ele vivia fez com que a evolução foi muito drástica, né? Foi muito rápida. Foi rápido.
Foi rápido, né? O quadro dele era muito desfavorável. Então, para lutar, eu tenho uma filha hoje com 23 anos, graças a Deus bem de saúde e tudo mais, mas com 10 anos nós descobrimos que ela tinha um tumor no cérebro, né? Então, dos 10 aos 15 anos, nós passamos, né, uma guerra pela vida dela. E ela fez quimioterapia, radioterapia, uma cirurgia também. Então é uma coisa que agride muito o organismo. E ela é muito jovem, né? Uma criança, então a resiliência, né, é muito maior. E aí um senhor de idade, né, passando o que ele passou e na condição que ele estava, infelizmente foi uma combinação eventualmente fatal. É hora de falar da Alibec Alimentos, maravilha, no mercado há mais de 20 anos, distribuindo qualidade a preço super justo. A Alibec atende a todo o Brasil com muita rapidez e eficiência. www.alibec.com.br 11 39 85 9830. Alibec, tradição e qualidade em produtos alimentícios. E olha, eu selecionei aqui, olha que maravilha. Já pensou você assistindo a gente e consumindo esses produtos? Tem de tudo, tem pistache, tem castanha de caju, tem amendoim. Ah, cara, é demais. A única dificuldade é parar de comer, você vai comendo, porque é muito bom. Alimentos, Alibec Alimentos, no mercado de alimentos há mais de 20 anos e sempre com enorme qualidade. Um abraço ao nosso Anacleto, um abraço ao Danilo e todo o pessoal da querida Alibec. Como foram os últimos dias do Pelé? Porque você mandava notas, suas irmãs, mas a gente ficava distante, torcendo, sabendo que era uma torcida que não tinha muito sentido, mas para mim, né, de repente, o super-homem vai e levanta voo. Como é que era para vocês lá no hospital, vendo aquele homem que o mundo inteiro estava rezando, que o mundo inteiro estava preocupado, lendo notícias, vendo aquele homem definhar? Cara, é difícil, né? É difícil. Foi um momento de muita união, né? De nós irmãos. A gente não tem uma convivência, né? Tem eu e minhas irmãs, tem os gêmeos, que é do segundo casamento, e a Flávia, que veio até antes da minha irmã, ainda com a gente, antes da gente nascer, né? Enfim, então, foi um momento de união ali para ele se sentir, né, no colo. Ele estava consciente? Tava consciente até praticamente, né, os últimos dias mesmo, estava sempre consciente, conversando, perguntando e a gente lá distraindo, né, enfim. Mas é isso, foi uma experiência também incrível nesse sentido, era muita energia, né, tanta energia do mundo inteiro. Então, volta aquela questão de fazer parte dessa história, dessa vida que é única, que é, né, e todos que fazem parte também têm experiências únicas e nós acabamos sendo o veículo para toda essa energia, para todo esse amor, para todo esse carinho. Então a gente assumiu esse papel, né, e era isso, era uma coisa mútua, né, tanto de amparar ele como amparar o mundo, né, e fazer essa conexão e ainda hoje, cada dia que passa, que a gente consegue, né, conviver mais e mais com a saudade, é um privilégio, é uma honra. O que vocês conversavam naqueles momentos? O que você lembraria disso? Ali já não tinha nada muito profundo, era só distração, era só fazer ele sorrir, não era nada demais. A gente já conversou muito a vida inteira. Não teve nenhuma mensagem final, nada? Não, nada. Tudo que na nossa relação era muito resolvida. Imagina, tudo que a gente passou, tudo que eu passei, e ele sempre do meu lado, sempre me apoiando. Então, tivemos vários exercícios para entender as coisas e conciliar, enfim. Então, né, ele também teve, né, vários episódios na vida também, onde, né, eu como filho e homem, e também fui pai, fui atleta, enfim, então também apoiei. Mas isso, graças a Deus, é uma coisa, acho que importante, né? Acho que nem todo mundo tem essa fortuna, né, de poder estar em paz, né, no sentido da relação, né? Não faltou dizer nada, não faltou entender nada. Ele morreu em paz. Morreu em paz, morreu,
né, sabe? Ele sofria muito, né, pela realidade, né, que a gente já discutiu aqui sobre principalmente a minha, né, infância, das minhas irmãs. Então essa ausência dele para com nós, ele sofria muito por isso. Ele sentia muito isso. Então, né, foi importante a gente poder, né, deixar ele completamente tranquilo e seguro de saber que a gente entendia tudo isso e a gente, né, superou tudo isso e acho que não cabe a palavra perdoar, mas a gente compreendeu e enfim, né? Então ele foi totalmente em paz. É hora de falar da CrossFox Elétrica. A CrossFox Elétrica é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil. E a CrossFox é também distribuidora oficial da Telefio, que possui uma estrutura fabril moderna e equipamentos altamente tecnológicos. Ela possibilita, com isso, uma logística rápida e atendimento personalizado a todos os seus clientes. Rua Mambaí, 270, na Vila Maria, aqui em São Paulo, www.crossfoxelétrica.com.br, telefone 11 2902 1070. Há mais de uma década entregando soluções. Nosso Paulo Henrique Durce, o nosso querido Alisson Gris, todo o pessoal da CrossFox Elétrica sempre com a gente, e eu tenho muito orgulho de falar dessa maravilhosa marca. Como foi ver o seu pai num caixão? Porque mais do que seu pai era o Pelé. Para mim foi uma coisa assustadora, sabe? Eu falei, puxa, sabe aquela coisa, sabe? Bom, se ele morreu, todo mundo vai morrer. É meio maluco isso, né, que eu tô falando, mas como é que foi isso para você, Edinho? Triste, né? É uma experiência que eu acho que ninguém pode falar que tá acostumado, né? A perder um pai, perder uma mãe, né? Todo mundo perde, eventualmente, com as exceções, né, de eventuais tragédias, né, onde o filho acaba indo antes do pai, né? Bem pior. Então, mas é isso. Então é uma coisa que todo mundo eventualmente vai passar, ou conhece alguém que já passou, mas só quando você passa que você, né, entende. Cada um lida de uma forma, né? O ser humano é completamente individual e peculiar, embora a gente busque sempre, né, generalizar as coisas, mas foi assim, primeiramente, sinceramente, naqueles momentos, era a gratidão de ver ele em paz, de não estar sofrendo, de não estar, né, vivendo os últimos dias dele. Foi muito difícil. Então, eu tive exatamente essa sensação quando minha mãe morreu. Como um filho, você não quer ver o seu pai sofrendo, sua mãe, ninguém que você ama. Então, né, a imagem dele, para responder sua pergunta especificamente, a imagem dele no colchão foi uma imagem que me trouxe paz, né, me trouxe tranquilidade. E eu também entendo, né, acho que isso é uma coisa muito pessoal também, mas eu a minha filosofia de vida é muito pautada em energia e eu acredito que ele já não estava mais ali, só estava o veículo, só estava o corpo. Então, né, claro, não é fácil, mas é uma coisa que não foi uma surpresa, não foi uma coisa repentina e, de fato, né, eu tinha uma responsabilidade muito grande, né, naqueles primeiros dias, né, em termos do velório e de estar recebendo as pessoas. Então não tinha muito tempo de ficar também, né, me preocupando com os meus sentimentos. Eu tinha que honrar e ficava sempre pensando o que ele faria essa hora, como é que ele ia receber essas pessoas, como é que ele, né, me inspirando nas experiências e as lições que ele nos deu. As homenagens foram no ponto certo, foram excessivas, surpreendentes, faltou muita coisa. Como é que você analisa isso tudo que aconteceu? Eu acho que foram maravilhosas. Toda a homenagem é maravilhosa, seja grande ou pequena, né? Ela sendo verdadeira, vindo, né, do coração. Eu acho que isso é uma coisa completamente relativa e eu acho que qualquer homenagem é pouco. É uma história incrível de vida que eu acredito que vai ser contada pro resto da humanidade, né? Vai se contar essa história desse ser humano. Então, né, homenageá-lo, acho que sempre vai ser justo. Você vai ao cemitério? Eu vou, não com muita frequência, mas vou.
inclusive é de um grande amigo, né, era um grande amigo dele, né, o seu Pepe Altitude, né, o Memorial Santista, onde ele está, e hoje os filhos, né, principalmente o Léo, que toca lá, é meu irmão, né, um anjo de guarda na minha vida, e ele está descansando lá, mas tá uma situação muito linda ali, e né, tá ali para quem quiser ir lá dar um alô, se despedir, Tá aberto, conhecer, né? tá aberto para o público, né? Então é uma coisa que eu acho que é digno, né? É de acordo com o que ele representa. As pessoas têm que ter acesso. Acho que muita gente quer se despedir, quer conhecer, muitos jovens que hoje podem ir lá conhecer e fazer parte, né, inclusive da cidade, né, da história que ele construiu, né? Então é isso, mas tá ali descansando. Se você fosse dar uma nota para o seu pai, aí eu estou falando do filho, que nota você dá? Isso não, acho que não me cabe, acho que eu não me sinto no direito de dar nota. Eu só tenho que agradecê-lo e tenho orgulho de tudo que eu vi, né? Fiz uma postagem um tempo atrás, ele ainda estava com a gente, mas né, então ele não teve muita oportunidade de me dar muitas lições na vida, né? Pela dinâmica da forma que eu cresci, mas ele ao longo da minha vida me deu muitos exemplos, né? Então eu só tenho que agradecer e me orgulhar e aprender com a experiência dele. E é uma história, como eu disse, uma história incrível, um ser humano incrível. E é um privilégio, né, ter conhecido ele e fazer parte da história dele. Você passou muito rapidamente sobre esse tema e eu sempre vi o seu pai ajudando muita gente. Era isso, né? Ele sempre se preocupou com... Demais. Não era? Era uma pessoa muito simples, né? Não tinha vaidade, não tinha gostos de muito luxo, dessas coisas, então... Né, isso é também inerente da criação, né, da família, da Celestinha, do meu avô Dondinho, da família toda. Eram pessoas simples, pessoas humildes e amorosas, né, tinha muito amor. E sim, sem dúvida, sempre ajudou muita gente, mas assim, né, não dá nem para contar quantas casas ele comprou, quantas, né, creches ele sustentou, quantas vidas ele tocou. Então... isso Uma é pergunta fato. que me ficou... Por que ele mudou de casa antes de morrer? Ele tinha aquela casa grandona, onde ele me recebeu certa vez, e quando ele morreu, ele estava um pouco mais perto da praia. Por quê? Sim. Aí é só uma casa próxima ali, né, do Guarujá. Não houve nenhum problema que fizesse... Não houve nenhum problema, simplesmente uma oportunidade. Ele casou e... Né, sim, teve isso. Uma casa né? nova. E aquela casa maravilhosa onde ele construiu o paraíso ideal dele? Sim, tá lá. Inclusive, provavelmente, né, vamos vender. Coisa. Hoje ninguém mora lá. Não, ninguém mora lá. Quando ele foi para outra casa, aí ficou fechada lá e agora, né? Acho que não é o perfil de ninguém, nenhum de nós enfim, e tem muitas coisas, muitas questões, né, para acertar, né, enfim, questões econômicas e tal, enfim, então, com toda certeza vai ser vendida a casa. Deu fome, né? Debrecha Churrascaria. São 4 unidades. Rua Dom Pedro II, 444 em Santo André. A segunda é na Rua Pedro Ivo, 63, no Paraíso. A terceira na Avenida Antônio de Souza, 186, em Guarulhos. E a maravilhosa, recém-inaugurada, Debrecha Faria Lima. É demais. www.debrechachurrascaria.com.br. É o melhor churrasco assado da moda gaúcha de São Paulo, consequentemente do Brasil. É sensacional. Cara, você não vai esquecer nunca, sabe aquela experiência histórica Debrecha Churrascaria. Vai nessa que você vai adorar. Qualquer uma das 4 unidades, o pessoal faixa, todo o pessoal com toda a fidalguia, com toda a gentileza, está lá para te receber. Beleza? Se você pudesse, para a gente já chegar no fim dessa conversa, se você pudesse voltar e escolher a vida que você teve
você escolheria novamente? Ah, com certeza, com certeza. Não penso muito assim, mas com certeza escolheria. Claro que a gente, né, tem algumas decisões até mais óbvias, né? Também que somos humanos, né? Exato, exato. Mas eu só tenho gratidão e tenho muito orgulho de quem eu sou, né? De que eu me tornei como homem, como ser humano. E, e já abracei minhas falhas, né? Meus defeitos e minhas virtudes também. Enfim, sou muito feliz, sou muito feliz. E, inclusive, como eu digo, eu dou graças a Deus que eu não cresci e eu tive essa possibilidade de desenvolver a minha vida, a minha cabeça, né, antes de ser filho do Pelé. Então, isso para mim foi crucial mas, né, como eu digo, um privilégio, tudo que eu passei, tudo de ruim, tudo de bom, tudo foi aprendizado e só tenho a gratidão, sentimento de gratidão por tudo. A última pergunta. Se você pudesse fazer uma pergunta para Deus sem direito à réplica, você só vai fazer uma pergunta e pronto. Que pergunta você faria? Isso. Sem contexto, sem nada. Coisa. Pergunta tua. Ele está aqui falando. Edinho, você tem direito a uma pergunta. Pronto, ele apareceu e falou: ó, Edinho, sou eu. O que você quer perguntar? É que Deus é diferente para cada um. Claro. Né? Tem Deus, tem teu uma Deus. forma de descrever o Deus, Isso. e entender Deus. Cara, enfim, é uma colocação. A gente, né, é tão condicionado a falar com ele sem ele responder, né? Então, imaginar... Porque Ele responde, né? Só que a gente às vezes não percebe. Veja bem, enfim. Então, cara, por que a gente sofre? Por que criança fica doente? Quer dizer, talvez seja mais de uma pergunta, né? Mas por que acontecem coisas ruins? Né? Se a ideia aqui é tudo perfeito, né? E é tudo a imagem dele, então como é que funciona isso, né? Se ele pudesse explicar. Porque o homem explica, né? Um monte de gente gosta de explicar, mas eu gostaria de ouvir ele poder explicar. Do chefe, né? Edinho, muito obrigado por ter atendido o meu convite. Muito obrigado pela sua sinceridade, pela maneira como você abriu o seu coração. Te agradeço muito. A gratidão que eu tenho pelo seu pai é uma coisa absurda. E falar com você recupera um pouco isso. Obrigado, meu irmão. Obrigado. Obrigado. Tchau.